Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, título porém diz, o chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor Jeová nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor Jeová, dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor Jeová: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor Jeová. E estendeu o Senhor Jeová a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor Jeová: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor Jeová segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor Jeová: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor Jeová. Eles virão e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém e contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei os meus juízos contra meu povo por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze,
contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor Jeová, para te livrar. Deus repreende a Israel. Capítulo 2. E veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor Jeová. Ouvi a palavra do Senhor Jeová, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor Jeová, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor Jeová? E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor Jeová, até com os filhos de vossos filhos contenderei. Passai às ilhas de Quitim e vejam, enviai a Quedar, atentai bem e vejam, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sió?
E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Compreende e vê quão mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes, não estou contaminada, nem andei atrás de Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes: não há esperança, porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são mais numerosos, são tão numerosos como as tuas cidades. Porque contendeis comigo? Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor Jeová. Em vão castiguei os vossos filhos, pois eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Por que ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Pois até às mulheres perdidas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas
dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente, e certamente a ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também pelo Egito serás envergonhada, como foste envergonhada pela Síria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com eles. A disposição de Deus em perdoar. Capítulo 3. Dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se for dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Porventura aquela terra de todo se não profanaria? Ora, pois, tu fornicaste com tantos amantes, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor Jeová. Levanta os teus olhos ao alto e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim profanaste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia. Mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo: ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Porventura conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Os pecados de Judá. Disse mais o Senhor Jeová nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua fornicação contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E, contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor Jeová. E o Senhor Jeová me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira, porque misericordioso sou, diz o Senhor Jeová, e não conservarei para sempre a minha ira.
somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, que estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos a filhos rebeldes, diz o Senhor Jeová, porque eu sou vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei para Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor Jeová, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor Jeová, nem lhes virá ao pensamento, e nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor Jeová, e todas as nações se ajuntarão a ela. Em nome do Senhor Jeová, em Jerusalém, nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dê em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Tornai-vos, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Eis-nos aqui, viemos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Em verdade, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Predições de juízos e castigo. Predições de juízo e castigo. Capítulo 4. Se te converteres, ó Israel, diz o Senhor Jeová, para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás: vive o Senhor Jeová na verdade, no juízo e na justiça. Nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor Jeová aos homens de Judá e a Jerusalém:
Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já o leão saiu do seu esconderijo e um destruidor saiu das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, vesti-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor Jeová, que desmaiará o coração do rei e o coração dos príncipes. Os sacerdotes ficarão atônitos e os profetas estupefatos. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que soldados vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá, como os guardas de um campo estão contra ela ao redor. Porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor Jeová: o teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até ao coração. Ah, que angústia, que angústia! Estou em dores, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas
não sabem fazer o bem. Vi a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Vi os montes, e eis que estavam tremendo, todos os outeiros estremeciam. Vi que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor Jeová, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor Jeová: toda esta terra será destruída totalmente, porém não a consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugirão todas as cidades. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeite de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos dizendo: oh, ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco. Glória a Deus.